dia 5 de julho, realizou-se uma palestra de cultura racional na loja maçônica Araribóia, organizado pelos estudantes de cultura racional em Niterói. Foram abordados os temas sobre a evolução do conhecimento humano e a verdadeira origem da humanidade, com a participação dos professores da Universidade Rural José Horta Ferreira Rosa e Porfírio Jesus das Neves. Meus amados irmãos, a noite de hoje nós teremos uma palestra sobre cultura racional apresentada pelos professores da Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro. Eles se identificam como estudantes de cultura racional, querem ser tratados assim. São professores, mas preferem ser chamados de estudantes. Então, eles, à noite de hoje, nos apresentarão uma palestra. Primeiro, a palavra será o professor Porfírio Jesus das Neves. E após teremos a palestra do professor José Horta Ferreira. Com a palavra, professor. Boa noite a todos. Inicialmente, em nome dos estudantes da cultura racional, agradecer ao venerável mestre, nosso irmão Duarte, que nos permitiu o acesso aqui à loja e a todos os senhores que nos prestigiam. O nosso objetivo é bastante simples. Nós estamos sempre à disposição, como estudantes da cultura racional, como leitores de um livro que nos dá este conhecimento, estamos sempre dispostos a dialogar com as pessoas e esclarecê-las na medida do possível daquilo que nós também estamos aprendendo. A colocação que o irmão Duarte fez, nossa recomendação, porque nós não somos professores de cultura racional. A cultura racional não tem professores. Todos nós estudamos e estamos aqui com um objetivo maior de convidar todos os senhores ao conhecimento do que é a cultura racional. Apenas fazendo aqui uma pequena inversão, meu companheiro aqui de jornada, tanto como estudante de cultura racional como professor da Universidade Rural, nós tínhamos combinado que ele faria uma preleção sobre a evolução do conhecimento humano, o porquê que nós chegamos aos dias, a esta fase em que a humanidade se encontra, esses tempos em que tudo está mudando, e eu acho que não é de desconhecimento de muitos dos senhores, talvez até de todos, que não há desconhecimento que nós estamos entrando realmente numa fase que já estava até prevista. O que está acontecendo hoje no mundo, há uma certa previsão. Quem estudou e está ligado nos movimentos da natureza sabe que está havendo esta mudança. Mas antes de nós começarmos a explicar a visão da cultura racional sobre os andamentos da civilização, dessa mudança que está acontecendo hoje, e nós temos elucidações muito simples, mas muito objetivas e bastante positivas, sobre o que está acontecendo na humanidade e o caminho a seguir, que é o caminho principalmente de união. Mas antes de nós chegarmos a este desfecho, a finalidade, o objetivo fundamental da cultura racional, dentro da sociedade, principalmente na humanidade, gostaríamos de fazer um apreço, uma colocação razoável de fundamentação dentro do conhecimento humano, porque se trata de uma abordagem nunca feita antes no universo. A abordagem feita pela cultura racional, apesar de muito simples, é uma abordagem que nunca poderia mesmo ter sido feita da forma que ela é feita hoje. Mas, ao mesmo tempo, é a continuação de todo o conhecimento humano que vem se desenvolvendo através da história. Então, neste afã de esclarecer melhor as pessoas, em se tratando de um público sabidamente selecto, nós, então, adotamos fazer uma viagem, uma meia que viagem ao passado da história da humanidade e acompanhar mais ou menos a evolução do conhecimento humano
aonde que a coisa se encaixa para a gente poder fundamentar a ação, a manifestação, vamos dizer assim, da cultura racional. Então, nesse sentido, eu gostaria que o nosso colega aqui, o professor José Horta Ferreira Rosa, fizesse a sua colocação dentro deste enredo. Por gentileza. Boa noite a todos, agradecendo aos organizadores da oportunidade de estar aqui ocupando esse espaço. O mundo já teve vários períodos de mudanças, uns muito longos, outros mais curtos e outros ainda mais curtos ainda. Aqueles mais longos poderíamos chamar de eternidades, aqueles mais curtos poderíamos chamar de eras e aqueles mais curtos ainda poderíamos chamar de fases. Poderíamos dizer, então, que nós estamos na fase racional e na era de peixes. E estamos querendo entrar, ou se não, para a era de aquário. E é o importante, por exemplo, pegar as outras eras que ficaram um pouco lá para trás. Onde, quando entrou, por exemplo, a regência de Touro, o Sol entrava na constelação de Touro, juntamente com o elemento alquímico, no caso a Terra, e esses dois seres, um astrológico, Touro, e outro alquímico, Terra, essa harmonia, já que naquela fase parece que a humanidade estava assim, totalmente em trevas, e a necessidade de sair das trevas para a luz. Então, a harmonia desses dois seres, surgiu aí a civilização, ou pelo menos a cultura egípcia, de onde partiu, naquela época, o conhecimento para todos os demais lugares, quer dizer, era o centro da atenção, a nível de conhecimento, do saber. Todos os sábios iam lá para o Egito, adquirir conhecimento com os sacerdotes ou com os sábios. E essa harmonia, então, de Touro e Terra, ou seja, que jogou, que evoluiu nesse aspecto de jogar o conhecimento, a necessidade de sair das trevas para a luz, durou, conforme, por exemplo, até hoje ainda temos a história, durou um certo tempo aquela influência. Depois, passado o período onde houve essa regência desses dois seres, aí vem novamente uma mudança, entra uma nova era, aí agora sob a regência, por exemplo, de Carneiro. E juntamente com aquele ser alquímico, combina com ele, já que Carneiro, diferente do Touro, é mais ligeiro, mais rápido, né? Mais inquieto. E juntamente com ele aquele elemento alquímico renovador, o fogo. Quer dizer, a harmonia dos dois, como se agora tivesse na iminência de realmente deixar aquele ponto onde foi preparada, estava mais ou menos preparada a humanidade para sair das trevas, entre então esses dois seres, um astrológico e outro alquímico, para, como se diz, colocar o pé na estrada e tocar para frente a meta. E aí surge, neste caso, a cultura hebraica, ou o movimento hebraico, também um povo inquieto, assim como os dois seres, Carneiro e Fogo, um povo inquieto para levar para frente aquilo que a humanidade precisava de saber. Eu estou referindo à cultura hebraica no sentido de que nós estamos no Ocidente. E a que mais influenciou na nossa história, na nossa cultura, foi a cultura hebraica. E então aquele movimento, quer dizer, o caminhar, o impulso para levar o conhecimento, é aí notório pelas nossas histórias que o hebreu foi aquele que mais realmente andou, mais espalhou, no intuito de trazer para a humanidade isto. Mas,
toda era tem seu tempo. Aí começa a cessar essa influência de Carneiro. Já estaria na hora, imaginamos o grande relógio do universo, dá lá seu sinal, já estaria na hora de mudança. Agora, o mundo já assim, imaginamos naquela fase de penumbra, ou seja, já querendo assim, vendo o caminho da luz, entra novamente dois seres, que é o peixe. O peixe representa a sombra, já que ele é um animal que não recebe diretamente a luz. Quer dizer, a água o mantém ali na penumbra. E, juntamente com ele, lógico, aquele ser alquímico, que é a água, para ajudá-lo nessa façanha, ou seja, nesses termos. Então, a combinação dos dois, peixe com o elemento água, trouxe novamente um outro movimento que a gente poderia chamar da judaica cristã. Então, esse movimento, já bem mais agora próximo de nós, é notório por aí, ou seja, toda essa cultura de movimentos da história judaica cristã, e isso aí está registrado mais recentemente. Mas o que vem agora? Nós estamos já, por exemplo, saindo da era de peixes. Saindo da era de peixes, já entrando para a era de aquário. E aí, quem vem? Quem vem reger esta era? Quem vem agora, dessa vez, qual o animal? O animal nada mais é do que aquele que sempre preocupou com suas metas. Ou seja, aquele animal que sempre esteve ali ativo. Foi exatamente aquele animal que saiu da caverna, todos os movimentos ele fez até chegar a Viadouro. Ou seja, aquele animal que, dentre os outros seres, ou seja, no caso o animal, parece que ele é realmente um ser à parte, ou seja, o homem. E junto com ele vem o quê? Que elemento? O elemento ar, que também é rápido, ou seja, renovador. E o aquário, todo mundo vê, a simbologia mais ou menos, parece que é aquele ser que está ali tirando a água suja do cântaro, andando com os cântaros pelos cantos, para ver se limpa o cântaro. Ou seja, colocando água limpa para que chega um momento, chega uma hora, que dali só sai água limpa. Sabendo ele que aquele cântaro que fica rodando nos quatro cantos só poderá vir para o centro, ou seja, no seu devido lugar, quando por lá realmente tiver águas cristalinas. Ou seja, enquanto isso, ele tem que limpar. É como diz, alma e lama são escritas com as mesmas letras, mas são diferentes. Como pode dizer, a lama não sobe, porque não tem fôlego, certo? É mais ou menos isso, quer dizer, é tirar a lama do cântaro. Mas, ao longo dessas eras, ou seja, touro, carneiro e peixe, tivemos aí, apareceram, nessa marcha da humanidade, uma série de formas. 4 formas, por exemplo. 4 formas essas de conhecimento, ou seja, do pensamento do homem, ou podemos dizer também 4 doutrinas, ou 4 troncos doutrinários, cada uma forma com sua subforma, cada uma doutrina com sua seita. A primeira a surgir, a mais antiga, foi a filosofia, com suas divisões, ou seja, filosofia oriental, filosofia ocidental, existencialismo, por exemplo,
foi a forma de conhecimento que a gente poderia dizer a mais antiga. Depois da filosofia, veio a religião, outra forma de conhecimento. Ou seja, a religião com suas subformas, ou a doutrina religiosa com suas seitas, cristianismo, budismo, enfim, né? Muitas formas no tronco que a gente chama de religião. E logo a seguir vem a arte, que é uma outra forma de pensamento, uma outra doutrina, um outro tronco. E dentro da arte, várias divisões, dança, pintura, enfim, né? Muitas. E finalmente a ciência, também com suas subformas, física, química, matemática, por exemplo. A influência delas também foram por etapas, ou seja, na antiguidade predominou a filosofia. E, logo a seguir, começou a predominar a religião, que veio até pelos idos, por exemplo, da Idade Média, mais ou menos, ou era medieval. Depois começou a fase da arte, que passou aí pela Renascença, onde a história mostra, por exemplo, os templos, né? As pinturas, a beleza, né? De uma catedral, por exemplo, a arte que está ali. E isso foi mais ou menos até o Iluminismo. Para no Iluminismo começar a influência da que rege até hoje, que é a ciência. E, como vemos, né, a influência dela na vida do homem, poderíamos dizer, a antiga forma, né, que a gente via por alquimia, a ciência da transformação, e a gente vê hoje todos os produtos que nós temos dependem da química, até alimento e tudo, vestiário, por aí. Mas o que está acontecendo no momento? O Sol está deixando peixe e entrando para aquário. Então, agora parece, pelo menos as últimas notícias que a gente poderia ter, é que a ciência já está perdendo fôlego. Alguns cientistas já disseram que acho que nós chegamos num ponto que não tem mais como nós continuarmos. Vai ser preciso de talvez aderirmos a uma outra forma de conhecimento, ou quem sabe a metafísica, para dar continuidade ao nosso objetivo. Ou seja, parece que a ciência então está perdendo fôlego. E, como é final de um ciclo, parece que ela está dando espaço para o ciclo volta de novo, e aí se associa a filosofia para uma nova mudança. Mas antes de entrar a era de Aquário, ou assim podemos interpretar, está aí a cultura racional. Veio para preparar o homem, dar o direcionamento no homem de como será esta era que agora nós estamos prestes a entrar, ou seja, a de Aquário. Ela vem de uma forma que traz para toda a humanidade uma linguagem não aquela esperada pela, por exemplo, filosofia, ou por um religioso, ou um cientista, como queira. Não. Ela vem com a linguagem do povo. Vem com a linguagem simples e direta. Ou seja, e deixa bastante claro, pelo menos na sua essência, quando fala, por exemplo, ao coração, dizendo a razão de nós estarmos aqui, falar ao coração, quero dizer,
falar para aquele que ainda sabe chorar, e ainda sabe ouvir. Isso é que nós queremos dizer pelo coração. Então, fala naquela linguagem simples, dizendo que o homem não é culpado de estar aqui. Os ancestrais, sim, é que são culpados. Mas, no momento, esse homem atual, tem muita coisa lá atrás, que é onde tudo, por exemplo, alterou. Quando ele fala ao pensamento, ou seja, querendo referir essas 4 formas, ele deixa bastante claro que não podia vir em nenhuma dessas linguagens, até porque ia atingir muitas poucas pessoas. Se viesse, por exemplo, na linguagem filosófica, iria atender pouquíssimas pessoas dentro daquelas poucas que já são aquelas que podem ou puderam chegar, por exemplo, às academias. Ou seja, a humanidade, dentro do percentual da humanidade, quem chega à academia é um percentual muito pequeno, sei lá, 5%. Então, se ele fosse falar na linguagem, por exemplo, acadêmica, dentro do bloco filosófico, dentro do bloco religioso, dentro do artístico ou dentro do científico, ele iria atingir uma massa muito pequena. E o objetivo dela não é esse, é para atingir todo mundo, para atingir a grande maioria que não teve a oportunidade de adquirir esses conhecimentos, no caso, que essas doutrinas usam, né? A linguagem que elas usam. Então, a forma com que ela chega para atingir desde aquele que mal sabe ler até aquele mais erudito, usando a linguagem simples, até poética, para que o objetivo seja atingido. Tá bom, professor? Então, muito obrigado.